A Célia Meriot é uma das gestoras, ela é a nossa reinventora também e cuida dos temas de autocuidado e gestão das emoções, que é o nosso tema de hoje, autocuidado e gestão das emoções. Antes da Célia falar, eu vou contar um pouquinho sobre o currículo desse mulherão para vocês, tá? Ela foi do mundo corporativo por muitos anos, por bastante tempo, e hoje, para nossa sorte, está inteira para nossa alegria! Para nossa alegria, está inteira entregue aqui na nossa comunidade. E o currículo dessa mulher é um negócio muito delicioso de contar para vocês. É instrutora de Hatha Yoga, yoga terapeuta, professora de yoga para crianças, especialista em respiração curativa, tem feito um trabalho incrível de respiração curativa com os professores, palestrante nas seguintes temáticas. Você, que é gestor de escola, fica de olho, olha só a dica que eu tenho para você hoje. Yoga na educação, respirar para curar, meditação não é o que você imagina. Essas são as principais temáticas com as quais a Célia trabalha e pode levar isso lá para a tua escola para cuidar dos teus educadores. A Célia é consteladora sistêmica e coach de vida. Gente, incrível toda a formação dessa mulher, né? Ela participou recentemente no Simpósio Internacional de Yoga Terapia, acompanhando o Satya Khalsa, que é pesquisador e professor da Faculdade de Medicina de Harvard. Foi um baita encontro que fez com que a Célia viesse para casa, e quando eu falo viesse para casa, viesse aqui para fora, cheia de novidades, de coisa para contar, de, enfim, experiências para compartilhar com a gente. Então, hoje a Célia está com a gente para dar esse prazer imenso. Cé, irmãzinha, eu queria que você começasse falando para a gente sobre o título da nossa live. O que é isso? Autocuidado e gestão das emoções. A gente acha que autocuidado é ir fazer as unhas, fazer uma maquiagem, uma massagenzinha. Parece que não é não, né? O que é isso de autocuidado? Conta para a gente. Na verdade, isso também mas o autocuidado, ele começa com a nossa mente sã, né? Lembra daquela velha e boa frase? Mens sana in corpore sano? Eu mudaria para corpore sano in mens sana, porque a gente não consegue ter um corpo são se a gente não tiver uma mente sã. Então, é lindo a gente se cuidar por fora, mas se a gente não se cuidar por dentro, e principalmente não cuidar da nossa mente, a gente não consegue cuidar das nossas emoções. Então, a gente pode estar com cabelo lindo, uns cílios maravilhosos, né? Lindos, batom, unha feita, e aí a gente está com a nossa autoestima, muitas vezes, debilitada, eu não digo nem baixa, é debilitada. Às vezes, a gente está ali tentando alguma coisa de fora que precisa ser de dentro, que não dá para buscar fora. A gente precisa nos cuidar e o autocuidado ele vem de dentro para fora. E começa com o cuidado com a nossa mente, com o que nós sentimos, com o que nós emanamos. Por quê? Porque quando a gente sente, quando a gente pensa, a gente sente. O pensamento se transforma num sentimento, numa emoção, numa sensação. E é assim que a gente vai caminhar pela vida. A boa notícia é que a gente pode controlar e que a gente pode mudar isso. A neurociência já fala, né? De neuroplasticidade. Então, a gente não pode mais se vitimizar dizendo, ai, eu estou triste, eu não sei o que fazer, alguém me fez determinada coisa, aquela pessoa me deixou assim. Não, nós somos autorresponsáveis pelo que nós sentimos, porque somos nós que pensamos. Então, se a gente pensa, a gente vai transformar o que a gente pensa numa emoção. E essa emoção vai se refletir no nosso corpo físico. E ela pode se transformar numa grande alegria ou numa grande doença. E aí, a boa notícia é, o que a gente quer pra gente? A gente quer uma grande alegria ou a gente quer uma grande doença? A gente escolhe, tá tudo nas nossas mãos. E aí, quando a gente começa a entender a nossa mente, a entender como o nosso cérebro funciona, a gente começa efetivamente a se autocuidar. Eu diria que a gente começa efetivamente a nossa vida, quando a gente consegue controlar o que a gente pensa. Porque controlando o que a gente pensa, a gente sente. A gente controla o que a gente sente.
Então, não existe mais aquela coisa, de, ai, eu não consigo. Gente, sofrimento, a gente dói mesmo, às vezes a gente tem dores. E eu sei, todo mundo sabe, todo mundo tem dores. A gente só não pode transformar isso num grande sofrimento. E aí entra o autoconhecimento. E a gente só consegue se autoconhecer quando a gente consegue entender como a nossa mente funciona. É isso aí. Gente, olha só, a nossa jornalista a Márcia Meriot está cuidando de tudo para a gente lá na Core, nas nossas redes, e está dizendo o seguinte aqui para a gente, ó, do lado da caixinha de comentários, nesse sinalzinho de interrogação aí, ó, fica melhor se vocês fizerem as perguntas por aí, que a gente consegue visualizar mais facilmente, tá bom? Então, vocês podem continuar mandando coraçãozinho, que a gente adora receber coraçãozinho, vocês podem mandar os comentários aí nos comentários, mas aí, se vocês quiserem fazer uma pergunta para a gente visualizar com maior facilidade, façam aí nessa caixinha que fica melhor para a gente, tá bom? A Márcia mandou para a gente aqui um depoimento, Sé, que eu vou ler inteirinho para você, porque eu entendo que é a dor do educador, sabe? É um depoimento de um professor chamado Rodrigo Bueno. Eu fiquei muito tocada com esse depoimento. Olha só, gente, ele é um pouquinho longo, mas vale a pena, porque eu tenho certeza que todos nós, educadores que somos, vamos nos identificar. Olha só. Eu fui perdendo a conexão. Olha que bonito que a primeira palavra que ele toca é a palavra conexão. Não teve um dia ou época específica. Foi um processo de cansaço que começou com eu acho que estou ficando gripado e acabou numa depressão. Eu era o professor que acordava todos os dias para mudar o mundo, então percebi que não mudava era coisa nenhuma, pelo contrário. Eu reproduzia os sistemas e as violências que havia decidido combater quando escolhi ser professor. Com os meus estudantes, colegas e principalmente comigo mesmo, me tornei o professor disciplinador do qual as pessoas tinham medo. Criei um personagem, uma espécie de gênio indomável, que até teve bastante sucesso nas aulas, mas que de fato acumulava crises, conflitos sem propósito, descuido e peso. Um personagem que queria mudar o mundo, mas que não conseguia sequer beber água durante as aulas. Hoje eu sei que eu tinha medo. Sei também que carregava feridas, necessidades não atendidas como criança, estudante, adulto, professor que eu projetava nas minhas relações, em geral e também na escola. Aprendi a olhar para tudo isso, buscar apoio, me conectar para me transformar. Olha a boniteza desse texto que começa justamente com a palavra conexão e termina com a palavra conexão. Sé, é disso que a gente está falando, né? Yoga é isso, é conexão, né, Sé? Fala pra gente, o que é yoga, afinal de contas, e casa aí um pouquinho com o texto do Rodrigo e com essas dores, né, que nós, professores, carregamos tanto nas costas, né? Primeiro eu vou falar que, Rodrigo, que lindeza isso. Isso é uma lindeza. Sabe por quê? Porque você se autoconheceu. Você se entendeu. Você entendeu que você se desconectou. E a gente só consegue se conectar novamente quando a gente entende e quando a gente acolhe isso que acontece com a gente. Eu acolhi, eu entendi, eu me desconectei. Eu me desconectei de mim mesmo. E aí, a gente se deprime quando a gente se desconecta da nossa essência. Quando a gente vive ou observando o que está acontecendo ao nosso redor e observando as pessoas, como elas agem, e não se observa, e não se olha, e não se compreende, e não se entende, e vai se deixando pequeno, vai se transformando, o coração vai ficando apertado. Aí a gente vai vivendo no passado, com culpa de coisas que eu não consigo fazer no presente. Né? E aí a gente se deprime. Viver no passado, se culpando de coisas que eu não consigo fazer, mesmo que seja de um passado 1 minuto atrás, traz depressão. Traz depressão. Então, o que a gente pode fazer? O que o yoga faz, né, com a gente? O yoga nos traz para nós mesmos, nos traz para a nossa essência, nos traz para aquele lugarzinho lá no nosso fundo, sabe? Onde a gente vai e vai lá, vai doer um pouquinho, mas a gente vai cutucar e a gente vai entender. E aí vem a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento leva ao autocontrole. Eu consigo me entender, portanto, eu consigo me controlar, né? Melhor, mais. E aí a gente vai para a questão da respiração.
vão entrar já na seara do yoga, que o yoga, a gente pensa que é só físico, né? Mas não é. O yoga é psicofísico, psicossomatofísico, né? E aí, o que eu consigo fazer quando eu respiro? Eu paro. Eu tô me desconectando. Para. Fecha os olhos. Volta para si. Se observa, deixa de observar os outros, deixa de observar o que é a escola, o que é a diretora, o que os outros professores, o que o governo, deixa de observar o externo. Quando a gente perde a conexão com a gente tem que sair do externo. Para mim, caiu. Voltou, Sé? Não, voltou. Você estava bem desconectando. A gente tem que se conectar com nós mesmos quando a gente acha que a gente se desconecta. E aí, o que acontece? A respiração é o nosso canal de conexão. Eu respiro conscientemente. Eu respiro profundamente. E eu respirando consciente e profundamente, eu vou me conectar. Eu vou me conectar comigo mesmo. Com aquele lugar onde eu me encontro. Sabe? É isso. Sé, e o que a gente pode falar para as pessoas que dizem yoga não é para mim, eu sou muito agitado, eu sou muito acelerado, yoga não é para mim. Ou, por exemplo, para os homens, porque eu vejo cada vez que eu vou dar aula num parque, ou aqui no prédio, ou em algum lugar, sempre há muito mais mulheres do que homens. Por que será, gente, que o homem entende que yoga não é para ele? Né? E o que a gente pode dizer para essas pessoas que ainda insistem em dizer que yoga não é para si? O que você me diz sobre isso? Primeiro, eu não gosto de colocar rótulos nem crenças. Eu não sei se os homens acham que o yoga não é para eles. Alguns acham, outros não. Eu tenho alunos homens. Eu tenho um aluno maravilhoso, um médico do Hospital Albert Einstein. Olha, deixa eu falar aqui, Sé, a gente está com a Lília, maravilhosa, educadora incrível, lá do Belém do Pará, dando a honra da audiência. Li, que bom que você está aqui, minha linda, que bom. Tomara que a gente possa contribuir com alguma coisa para você levar para esses teus alunos maravilhosos daí, viu? Gente, obrigada a todo mundo que está entrando, não deu muito tempo da gente cumprimentar ninguém, a gente já foi logo esquentando esse papo, mas a gente já vai falando com cada um de vocês, viu? Manda, Sé. E aí, eu não gosto de colocar rótulos. Tem homens que gostam de yoga, tem homens que não gostam, tem mulheres que gostam, tem mulheres que não gostam, tem mulheres, mesmo agora, quando a gente está nesse nosso trabalho com os professores, algumas professoras dizem que esse assunto não interessa, né? Uhum. Então, independe do gênero, depende de quanto você quer se conectar com você mesmo. Então, não é homem, não é mulher, é humano, ser humano. Quando eu quero me conectar, quando eu quero me reconectar, o que eu vou buscar para isso? Eu posso até fazer corrida, eu posso até fazer uma corrida, eu posso até fazer musculação, né? Mas a minha mente não vai me conectar, não vai se conectar comigo mesmo. Então, o yoga é para todo mundo. O yoga é para quem quer realmente parar esse turbilhão da mente, parar de observar muito o que está externo. Deixar a mente silenciosa. E silenciando a mente, você se reconecta, você se encontra. É uma delícia. Yoga é para todo mundo. Yoga é para todo mundo. Sé, e como fazer boa gestão das emoções nessa época de pandemia? O que a gente pode fazer na prática, cada um de nós? Respirar corretamente. Ao respirar corretamente, a gente vai conseguir aquela conexão que a gente perde por conta de estar olhando o todo, o externo. Não que nós não somos esse todo, mas a gente não pode observar o todo o tempo inteiro. A gente tem que observar a nós mesmos. Então, a gente respira profundamente. E respirar profundamente significa colocar atenção na sua respiração. E aí a gente vai para a questão da atenção plena, do observar sem criticar, do observar sem julgar, do observar para acolher, do me observar. E a partir do momento que eu me observo, me acolho, me entendo, eu consigo controlar as minhas emoções. E, portanto, se eu consigo controlar as minhas emoções, eu vivo aonde?
no presente. Presente, exatamente. Eu paro de vagar minha mente lá no futuro, o que me enche de expectativas, e a expectativa é a mãe da frustração. Então, se eu estou ligada no futuro, eu estou prestes a ter uns sintomas de ansiedade. Se eu estou ligada no passado, eu tenho normalmente saudades, eu sinto falta. Porque se eu vou lá no passado, mesmo que aquele momento tenha sido bom, e eu estou sentindo que hoje não está bom, porque eu estou indo lá no passado buscar. Então eu entro naquela escassez que eu vou buscar num passado que me deprime porque eu não tenho mais. O passado passou. E o passado ele serve de história bacana, ele serve de aprendizado maravilhoso. E o futuro, por enquanto, só serve para a gente entender que nós o temos e que ele ainda não chegou. Porque quando ele chegar, ele vai ser presente. Então nós temos que viver no momento presente. E viver no momento presente é se autoconhecer, é regular e controlar suas emoções e, portanto, viver e acordar todos os dias por um propósito. Olha que lindo. Lindo, gente. A Givaneide, eu acho que isso responde o que a Givaneide pôs aqui pra gente. Ela colocou, está difícil lidar com o novo e nos reinventar trabalhando 24 horas por dia. Tem que planejar, gravar, editar, estudar, reuniões e quase não sobra tempo para minha família. O que fazer? Você quer complementar, Sé? O que fazer? Se eu tenho consciência de que é esse o meu propósito, eu vou ter dores e delícias dele. Não tem como. Viver por propósito é viver todos os dias sabendo que vai doer, sabendo que eu vou ter o meu sacro ofício, né? Que é um sacrifício, mas que eu vou cumprir o meu propósito feliz. E sim, eu tenho que me adaptar ao momento que eu estou vivendo. Lembra do viver no presente? Lembra disso? E aí a gente consegue viver no presente. Vivendo no presente, eu vou fazer o que me é possível sem me julgar e sem me criticar. E sem a ansiedade de querer fazer tudo ao mesmo tempo agora. Não existe. Eu preciso estar com a minha mente focada e com atenção plena em alguma coisa. E fazer aquilo 100% e com 100% da minha energia. Sem me culpar, porque eu tenho mais coisas para fazer e eu não vai dar tempo, gente. Eu tenho 24 horas, eu não vou dormir, eu não vou estar com a minha família. Organizar a sua agenda é importantíssimo. E viver aquele momento, aquilo que você está fazendo no momento presente, 100%. 100% da sua energia. Eu brinco, quando a gente faz a formação com os professores, que se você estivesse correndo de um tigre de dente de sabre, quando você fosse lá aquele homem de Neandertal, quantos por cento da sua energia você ia colocar no correr? Eu espero que 100%, porque senão você vai ser comida pelo tigre de dente de sabre. Né? Você vai ser comida pelo tigre de dente de sabre. Então, gente, vamos colocar 100% da nossa energia no que a gente está fazendo, no aqui, no agora, e fazer o possível para o nosso propósito. E viver com um propósito. Exato. E quando a gente fala de yoga na educação, olha que bonito o comentário da Lília. Se vocês estão aí online, vocês estão vendo Lília Mello TF, é uma das maiores educadoras do Brasil, premiadíssima, hoje é embaixadora TTF. É incrível essa mulher, o trabalho que ela faz em Belém do Pará, já fez uma live aqui com a gente também, nos deu essa honra. E hoje, e ela coloca aqui assim pra gente, ó, meu primeiro projeto social dentro da comunidade foi com prática de yoga. Sempre deu super certo. Pratiquei Hatha Yoga e Bhakti Yoga também. Gente, que gostoso a gente ouvindo isso, né? E uma vez que você pratica, você leva para a tua vida, você leva para o teu contexto, você leva para os teus alunos irremediavelmente por quem você é e quem você se tornou. Então, aquela amorosidade, aquela gentileza que a gente aprende com o yoga, a não violência que a gente aprende com o yoga, a gente leva para onde a gente estiver. Claro que é um exercício, e aí, ó, É um exercício. Santusasena. A Santuza foi linda, eu vi um comentário dela. Isso aqui demanda hábito e não muda de um dia para o outro. Tem gente que acha que é só sentar aqui em posturinha de lótus e falar assim, nossa, meditei, iluminei, acabou. Não é isso, né, gente? Então, cuidado para não gerar essa frustração, né, Sé? Mais do que isso, o yoga não significa... Às vezes as pessoas falam, mas você não é professora de yoga? Mas você não é yoga terapeuta? O yoga não é que o yoga vai fazer você
virar uma Poliana ou virar um Buda. Até pode ser, com o tempo a gente pode até virar um Buda, virar um Cristo, mas o yoga vai fazer com que nós consigamos nos controlar e gerir as nossas emoções. Então, se eu estou triste hoje, tá? E o yoga eu digo como um todo, gente. O yoga o princípio básico do yoga, o objetivo básico do yoga é cessar o turbilhão da mente. E aí, por conta disso, a gente vai respirar bem, fazer respiração consciente, fazer as posturas, meditar, e aí cessar o turbilhão da mente, né? E aí, nós não vamos virar santos. A gente vai ficar triste, a gente vai chorar, só que a gente vai conseguir gerenciar através do autoconhecimento, saber de onde vem aquilo. E eu sabendo de onde vem aquilo, eu consigo também mudar aquilo. Não é de um dia para o outro, claro que não, porque é uma mudança mental. É uma reprogramação do seu cérebro. E para reprogramar o cérebro, você não vai reprogramar de um dia para o outro, mas com o exercício, e que seja diário, porque respirar, a gente respira todos os dias. A gente não vive sem respirar. Então, eu posso fazer, né? Eu posso fazer o Bhakti Yoga. O Bhakti Yoga é yoga da devoção. Eu posso simplesmente apenas me sentar, me observar e meditar. E eu estou ali fazendo yoga. A gente falou que yoga é para todo mundo. Quantos anos tem o teu aluno mais jovem, mais novo, e quantos anos tem o teu aluno mais experiente? Conta pra gente. Olha, eu tenho várias coisinhas maravilhosas, pelo menos 150, de 4 a 6 anos. São lindos, eu amo, adoro, me emociono com eles. E tenho 2 maravilhosas, uma de 71 e outra de 73. Maravilhosas, maravilhosas. A minha aluna de 71 anos, durante muito tempo, foi a minha aluna mais flexível. Até que uma das minhas alunas de 34 conseguiu alcançar os pés, com as mãos. Aí as duas ficaram né, paralelas, para a par. Né? Uhum. Mas independe também da idade. Independe da idade. Né? Depende do quão flexível você é para a vida. Depende do quão forte você é para a vida. Aí você fala, eu não tenho força. Vamos colocar força na vida, a força vem para o yoga. É muito lindo isso, você observar o corpo das pessoas e a mente das pessoas e perceber que elas se transformam. E que sim, sou mais flexível pelo caso do yoga, então eu sou mais flexível para a minha vida. Eu coloco mais força, então eu vou ter força no asana, na postura. Eu vou me alongar, eu alongo os meus pensamentos. Olha que coisa bonita isso, né? Lindo, né? Olha lá, Sheilinha Bal, que é a nossa reinventora. Eu quero morar em São Paulo, vem. A gente quer ir para o Rio, né, Sheila, também. Então agora ficou difícil. Eu quero ir passear no Rio, mas eu vou ficar morando aqui em São Paulo. Vem, Sheilinha, vem. Mas, ó, gente, a Core viaja ao Brasil inteiro, viu? Você quer ter a Core por aí? Leva a Core por aí. E a Sheila Bal, que é uma reinventora Core, está no Rio de Janeiro e bem pode representar a gente também em qualquer evento que a gente tiver. Ô, Sé, a gente vai tirar um tempinho da nossa live daqui a pouco, viu, Sheila? Para a gente fazer uma prática bem fácil. A Sheila falou assim, ó, fala uma prática bem fácil aí. A Célia já vem preparada sempre, Sheilinha, para fazer uma prática bem fácil, tá bom? Fica tranquila. Prática de 1 minuto, prática de 1 minuto. A gente não precisa fazer mais do que isso. Isso, a gente vai fazer. Aguenta aí, gente, que você sai dessa live hoje com uma prática para você levar de verdade no seu dia a dia, tá bom? Desculpa. Mas olha só. Sé, já? Oi. Minha mãe estava me ligando, desculpa, gente. Dona Elza. Mãe linda. Mãe, entra no chat, mãe, entra aqui. Amo minha mãe. Ô, gente, cada vez que eu vou dar aula para uma criança, eu fico pensando assim, né? Eu fui descobrir yoga com 27 anos de idade, eu tô com 41 anos agora. Puxa vida, e se eu tivesse descoberto antes, né? Porque eu consegui, ao longo desses anos, ir modificando um monte de coisas, praticando meditação e tudo mais. Mas, caramba, e se eu tivesse descoberto antes? E aí eu fico pensando, se eu tivesse descoberto antes, eu fico encantada com as crianças. Eu falei descobrido, né, gente? É descoberto, tá? É muito feio. Descoberto. É descoberto. Se eu tivesse descoberto antes.
Se eu tivesse descoberto antes, gente, mudaria a minha vida totalmente, né? Imagina só essas crianças que já descobriram o yoga, já estão praticando yoga com 2, 3, 4, 5, 6 aninhos de idade, como os alunos da Célia, né? Imagina como eles vão estar quando chegarem aos 20 anos, né? E se continuarem essa prática. Você tem essa sensação quando você está dando aula para as crianças? Ah, gente do céu, eu me desmancho. E olha, que a nossa amiga Irene, ela me dizia assim, Sé, vai dar aula para criança. Eu falei, Irene, eu quero curar os pais. Eu quero curar os pais, para os pais curarem os filhos. Aí, do nada, e quando eu fiz o simpósio o ano passado, eu vi a Esther Massola, aquela maravilhosa, comentando, falando sobre o que ela faz no Einstein, e eu pensei comigo, eu quero fazer isso. Aí eu comecei a ler o livro dela, comecei a ver as coisas dela, e uma semana depois eu fui convidada para dar aula numa escola só para essas maravilhas de 4 a 6 anos, que me enchem o coração. E cada vez que eu falo... Olha a minha cara de babona, né? É uma delícia, né, gente? Eles são incríveis. Agora eu discordo também de que, se eu tivesse, vamos mudar nossa vida agora, a partir de agora. Né? Não tem isso. E tudo é seu tempo, tudo vem com o seu tempo. E o Satbir Khalsa, aquele estudioso e professor de Kundalini Yoga e pesquisador de Harvard, ele disse no simpósio, se nós colocarmos yoga no currículo escolar, em 3 gerações nós excluímos as doenças como depressão, as doenças como ansiedade, as doenças que são da mente. Olha que coisa linda, gente. Olha que lindo. E eu, quando eu dou aula para essas crianças, eu sinto a transformação em muito pouco tempo. Em muito pouco tempo. Elas têm o cérebro mais maleável ainda, né? Com elas a neurociência funciona ainda mais, né? Né, gente? A questão e a prontidão, né? Assim, estar disponível também para essa mudança é importante, né? Olha só, a Lilian comenta assim: aprendemos a respirar, não desaprendemos a respirar pela pressão das tarefas cotidianas. Né? Eu acho que ela quis dizer mais desaprendemos a respirar pela pressão das tarefas cotidianas, né? Na verdade, a gente aprende, a gente passa a não respirar corretamente depois que a gente começa a colocar consciência. Infelizmente, a mente consciente faz com que a gente pare de respirar corretamente. Porque quando a gente é criança, a gente respira corretamente. Um bebê respira pelo abdômen, ele respira profundamente, né? E a gente, com o dia a dia, já lá na infância, a gente começa a respirar do peito pela narina, da narina para o peito. E a gente deixa de ganhar saúde com isso, deixa de ganhar vida com isso. Gente, lá eu fui dar uma prática de yoga uma vez no Heitor de Andrade, que é uma das nossas escolas adotadas, e foi muito bacana, depois da prática, ouvir de uma criança de 7 anos de idade saindo emocionada da prática e dizendo: nossa, me deu até uma vontade de chorar agora. Eu não sei porquê, mas me deu uma vontade de chorar. Que gostoso isso, né, gente? Você perceber que yoga foi tão fundo, tão profundamente, que essa criança acessou alguma emoção que está lá. Ela não consegue, de repente, traduzir essa emoção em palavras, mas ela consegue diagnosticar que essa emoção veio. Então, ela se entregou a essa prática. A gente que é adulto tem um pouco de dificuldade de se entregar nesse tanto, né? Talvez no começo, mas a criança, ela é muito maleável, ela é muito entregue, é muito gostoso dar aula para criança, por isso que eu insistia bastante mesmo para a Célia, para ela abraçar essa causa, porque é delicioso, a gente aprende demais. E aí o Luiz Correia diz assim, ó: quais os resultados, que você tem percebido em crianças e em adolescentes que passaram a praticar yoga? O que você pode falar? Bom, eles começam, em primeiro lugar, né? Eles começam a entender e respeitar mais o seu colega, né? Porque aí vem aquela questão que a gente falou. Eles têm os seus atritos, né? Mas eles começam a ter consciência maior disso. E eles começam a ter uma alegria ainda mais da infância.
Você olha uma criança depois que ela medita numa aula, parece que os olhinhos brilham ainda mais. Parece que ela está num momento... Sabe quando o bebê olha a mãe amamentando? Quando ela está amamentando? Quando eu olho os meus bebês, essas crianças maravilhosas, depois que eles meditam, que ficam com aquela carinha gostosa, assim, o olhinho é como, puxa, amamentei, né? Tomei alimentado, né? Alimentado. Nutrido, estou nutrido. É isso que você enxerga numa criança. Estou nutrida. E também nos adultos, eu tenho alunas que são muito entregues. Por quê? Porque elas se deixam, elas voltam para a sua criança interior. Todos nós temos as nossas crianças interiores. E são elas que vão lá fundo no yoga, se soltar e relaxar em Shavasana, se permitir. Criança se permite, né? O adulto às vezes não se permite. Então, tem um comentário, Sé, muito bacana aqui, que fala assim, ó, nesse momento tão turbulento de aulas online, começar com yoga poderia evitar muito estresse, né, Sé? Muito. E tanto, né? E é uma delícia, porque você primeiro, você começa uma prova com uma meditação pequena, uma respiração. Que alívio que as pessoas sentem, qualquer um, a criança, o adolescente, o adulto, antes de uma reunião. Que alívio que é. Me tira um peso, me tira um medo, né? E a coisa vai. Eu me sinto capaz, eu posso, é possível, né? É isso mesmo. Olha, Humanamente Educar, com esse nome, minha filha, é claro que você está super em sintonia com a gente. Olha o que ele escreve aqui, por sintonia, o meu post de hoje é sobre respiração. Que delícia, sintonia total com esse nome maravilhoso que você tem. Põe aí teu link, conta pra gente quem você é, deixa aí também para todo mundo poder seguir você, viu? Que delícia! Olha, a Márcia Amador dizendo que maravilha de live. Tá gravada? Fica gravada, gente. Tá gravando. Deixa eu só fazer uma pergunta, Lê, uma pergunta técnica. Eu dei uma aula antes da live e meu celular está acabando a bateria. Será que eu podia tirar o fone e botar a bateria e a gente falar sem o fone? Acho que dá, né, Aline? Será? Vamos tentar, uai, não temos muita opção. Vamos tentar? Vamos tentar. Peraí, gente. Qualquer coisa a gente vai cair. Eu estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Então, ótimo. Já espetei aqui, tá? A Aline está dizendo que não dá. Será que não dá, gente? Vocês estão ouvindo ou não? Como é que vocês estão por aí? Agora o som da Irene duplica. Mas eu vou ficar mais quietinha, né? Não tem problema. Não dá, é por causa do Facebook. Tá. Você não consegue pôr o fone e o carregador ao mesmo tempo? Infelizmente, o meu iPhone é 10, ou felizmente, e ele só tem entrada para um. Mas eu vou botar... A gente vai encerrando também, não tem problema, a gente já vai encerrando. Gente, olha só, obrigada pela presença de vocês. Muito bom contar com todos vocês aqui. Muito legal a gente poder fazer essa live, compartilhar esse conhecimento, conhecer um pouco de vocês aqui online também. Vai ficar assim gravado essa nossa live. Compartilhem com as pessoas os contatos de vocês. Isso é muito legal. Olha, tem aqui um comentário bacana de alguém que resolveu, humanamente, dizendo aqui, sou professora da Rede Estadual de Minas Gerais, apaixonada pela educação e pelo ser humano, e resolvi criar esse espaço, que é Humanamente Educar, cadê, querida? Para ajudar professores a se conectarem com o seu propósito. Conta com a gente adora Minas Gerais, inclusive, viu, gente? A gente pode ir para Minas Gerais facinho. Eu amo Minas. Aliás, pedi para minha mãe fazermos no sábado uma comida mineira para eu comer, porque eu estava com vontade. Pronto, olha aí, etiqueta Humanamente Educar, quando você for o post da comida mineira da Dona Elda, para a gente ir fazendo homenagens recíprocas, certo? Quero que os professores tenham um olhar positivo para o seu dia a dia. Gente, é essa a proposta. Sé, antes de acabar a sua bateria, vamos fazer o que a gente prometeu, de dar uma prática fácil para todo mundo? Vamos. Então, vamos lá. Prática fácil e simples, muito simples, que é
Essa prática, gente, é 1 minuto mesmo. É sentar na cadeira, é sentar no sofá, ou em postura com as pernas cruzadas, ou sentar na cadeira com os pés bem colocados no chão, e sentar sem encostar no encosto da cadeira ou do sofá, colocar as mãos nas coxas, leva os ombros para trás e para baixo e relaxa os seus ombros. O queixo deixa alinhado ao chão, porque quando você faz isso, você alinha a sua coluna cervical, a sua coluna torácica e lombar. E vai simplesmente inspirar e expirar pelas narinas. Fecha os seus olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente consegue enxergar melhor, tá? No yoga, quando a gente fecha os olhos, a gente enxerga melhor. Então, inspira pelas narinas e ao inspirar, vai já projetar o seu abdômen à frente, fazendo essa inspiração abdominal, deixa o ar subir, passando pelo seu diafragma, expande a sua caixa torácica e leva o ar lá para os pulmões, enchendo seus pulmões de ar. Vai reter o ar. Retém o ar e solta devagar, relaxando os seus ombros, descendo o seu peito, descendo as costelas e contraindo levemente o seu abdômen. Mais uma vez, inspira, expande o abdômen. Separa as suas costelas, expande a caixa torácica, enche os pulmões de ar, retém o ar e solta bem devagar. E abre seus olhos. E aí, gente, como foi? Conta um pouquinho aí, como é que é? Nós fizemos 2 respirações profundas. Deixa só eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente respira profundamente pelo abdômen, a gente ativa um nervo chamado nervo vago. O nervo vago, ele é ligado ao nosso sistema parasimpático, sistema nervoso parasimpático, que é o que regula a calma e a paz do nosso corpo. E quando o nosso corpo fica em paz e a gente ativa o nosso nervo vago, que eu amo, eu acho ele lindo, ele vem lá do nosso tronco cerebral e desce lá para o nosso abdômen. Quando a gente faz isso, a gente vai dar uma informação para o nosso cérebro. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí sabe o que o nosso cérebro inteligentemente faz? Manda para a gente, para o nosso organismo, um neurotransmissor chamado GABA, que é a minha paixão. O GABA, ele é um ansiolítico natural. Ele é um calmante natural. Aí a gente enche o nosso corpo de GABA, serotonina, delícia. Olha que delícia que é a serotonina. Eu amo a serotonina. Aí vem dopamina, vem ocitocina. E aí a gente fica calmo, tranquilo. E olha quanta coisa boa a respiração pode trazer. A gente tem dentro da gente esse remédio. A respiração é um remédio natural. E o nosso corpo todo... E é tão bonitinho a gente fazer isso, e aí ele vai fazendo o que a gente quer. Aí o nervo vago é ativado, aí a gente sente aquela coisinha gostosa, que é aquela calma deliciosa, que é o GABA. A gente começa a se observar mais, a gente começa a contemplar. E aí a serotonina vem, mais serotonina. E à noite a serotonina, ela se transforma em melatonina. Aí a gente dorme muito melhor. Então, é tão fácil, tão simples. É rápido, não requer prática, nem tampouco habilidade. E é de graça, gente. Olha a notícia boa, é de graça. Respirar para curar. É isso. Gratidão imensa por esse nosso encontro, gratidão imensa por todos vocês que estão por aí. Que bacana a gente ter essa oportunidade de ir trocando essas experiências, né, gente? Compartilhem essa live aí com mais pessoas, para a gente chegar a mais pessoas, sobretudo a mais educadores que realmente estão precisando deste apoio, desse conhecimento, né? Vocês viram que a gente fez uma prática muito rápida, imagina
Imagina você poder fazer essa prática por mais tempo ou mais vezes no teu dia, quais os efeitos você vai obter. O bacana do yoga é que ele não quer doutrinar ninguém, ele é um convite para você fazer uma experiência no seu próprio corpo e sentir você por você mesmo os efeitos. Quando a gente que é yoga terapeuta fala sobre yoga, o que a gente está fazendo é fazendo um convite. Olha, não acredita em mim, só vem e pratica. Tem uma coisa que é o seguinte, olha, gente, mesmo que você não acreditar, não interessa, vai acontecer a mágica. Mesmo que você não acredite, faça. Apenas faça. E faz 1 minuto, depois faz 3, depois faz 5, depois faz 10, faz meia hora. O tempo que você tiver. Se você tiver 1 minuto só, faça. Comece. Não vai começar sendo um yogi zen. Vai começar a trazer tudo isso que a gente falou agora. Né? E aí também, né, gente, a gente não está falando sobre crença, né? A gente está falando sobre ciência, a gente está falando, na verdade, sobre neurociência. Então, assim, você não precisa acreditar... Neuroplasticidade, né, que é... Exatamente. Então, você não precisa acreditar, mas você precisa saber que essa prática tem um embasamento neurocientífico e você precisa provar no seu corpo como é que esse fenômeno se dá dentro de você. Permita-se, só esse é o convite que a gente faz, né? Principalmente numa época de pandemia, permita-se. E aí você compartilha com a gente qual foi a tua sensação, qual foi a da tua experiência. Sé, gratidão imensa. Todo mundo aí, ó, Belém do Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo. Gente, a gente tá ficando muito chique. Só gratidão. Só gratidão. Vocês compartilhem. Itatiba, é verdade. Só gratidão. Vocês, por favor, compartilhem por aí a nossa live, tá bom? Beijo grande para vocês. Tchau, pessoal do Facebook. Tchau, pessoal. Desculpa pela bateria, gente. Desculpa. Me desculpa aí pelo meu descobrido em vez de descoberto, que fica aqui o registro, uma professora de português. A gente está super empolgado no que a gente está falando e não está sendo nem pensando em nada. Beijo, gente. Que gostoso estar com vocês mais uma noite aqui. Até mais. Tchau. Tchau.